Noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Ana. Boa noite. Pessoal, gostaria de pedir a todos, como eu pedi ontem, que pudessem abrir as câmeras, que pudessem estar conosco aqui. É muito importante a participação de vocês, para que vocês possam, para que a gente possa ver vocês aqui, para que a gente possa ver os olhos de vocês, para que a gente possa ver a participação de vocês. Como nós estamos longe, então é muito importante perceber se vocês estão entendendo tudo que nós estamos falando. A aula de hoje é muito especial, o professor vai entrar em aspectos gramaticais. Então, gente, fiquem conosco, participem, Júlia, participem aqui conosco. Ontem foi muito bom e vamos participar. Hoje vai ser melhor que ontem e a prova de vocês já é domingo, então vamos participar. Para isso, eu vou chamar o professor Carlos André para estar com vocês aqui. Ele já tem experiência em FUVEST já há um tempão, então aproveitem, porque a aula será incrível, tá bom? Professor Carlos André, com você. Perfeito. Antes disso, Sim. eu gostaria de fazer um convite a vocês. Hoje, ao final da aula, vocês não saiam, tá? Hoje nós temos, depois da aula, uma aula de repertório sociocultural. Então, já é para a segunda fase, mas fiquem, tá? Já antecipo o convite. Professor Carlos André, é com você. Bem, muito boa noite a todos. Fico felicíssimo de vê-los aqui. Muito obrigado, 1.000.000 de vezes, 1.250.000 vezes. Muito obrigado a vocês pela presença aqui, por tudo que vocês têm feito efetivamente. Eu acho que é fundamental. Desde ontem nós estávamos dialogando sobre esse detalhe, eu percebi o nível de resultado, o nível de esforço que vocês têm feito por estar aqui, para estar aqui, e esse esforço vai ser recompensado, como falei a vocês. Esforço gera resultado. Essa é a base, né? O esforço gera resultado. O esforço gera entrega, principalmente quando esse esforço é bem feito. E nós vimos ontem a FUVEST, hoje nós vamos ver exercícios de gramática, vamos voltar a falar sobre interpretação de texto. Hoje eu peguei umas questões lindíssimas, né? E, ao final da aula, convidar vocês, como disse nossa diretora, Marina, para uma aula de redação. Aula de redação. Sabe como é que vai ser essa aula de hoje? É assim, ó. Eu peguei um texto, Ângela, lembra que ontem eu falei assim, o Instituto costuma acertar o tema da FUVEST. Pois bem, nós fizemos um tema hoje. E aí, esse tema foi uma prova para mim. O que eu fiz? Eu tirei 50 minutos para produzir a redação. Foram 50 para produzir e para revisar mais 10. Portanto, 1 hora para fazer tudo que eu fiz. Então, hoje eu vou mostrar uma redação minha para vocês. Se caísse este tema, como é que seria uma redação para a segunda fase? Entendem isso ou não? Aí vocês vão ver a força disso. É uma potência. Por quê? Nós já vamos fazer a prova de português em primeira fase, mas já vamos pensar na redação. E não é essa coisa assim, vamos observar como seria uma redação. Não, eu fiz a redação. Eu quero mostrar a vocês que eu escrevo as redações. Porque é muito fácil, de repente, você ficar instruindo as pessoas sem que você mesmo escreva. Então, eu quero que vocês possam julgar com base especificamente naquilo que foi feito por mim, com base na lógica da FUVEST. Tá bom? Gente, vamos lá, vamos estudar gramática. Primeiro gramática com base na FUVEST e depois nós vamos entrar no gênero textual crônica e depois no gênero textual charge. Cai demais. Deus santo meu. Então, de novo, ó, gramática. Depois da gramática, nós vamos falar sobre o gênero textual crônica em exercícios e depois sobre o gênero textual charge. Tá bom? Se vocês tiverem alguma consideração, pode fazer. Minha internet não está muito boa, tá bem. O Zoom está me avisando da banda larga. Tranquilo. Não, quem não puder abrir a câmera, não abre, mas quem puder, faça isso, porque ajuda demais aqui a nossa aula. E alegria, força. Vamos lá, gente. Atenção. O que nós vamos falar acerca da gramática, especificamente da gramática? Venham comigo. Lembrando que amanhã vocês têm outra prova, viu, para fazer, porque amanhã nós temos mais uma aula. Vou pedir para que me permitam aqui ser o
anfitrião para eu poder só fazer o compartilhamento aqui da minha tela. Pronto, obrigado. Vamos lá, então. Olha a questão de número 4. Olha que questão linda essa questão 4. Gente, como eu sou mal educado, não cumprimentei a Ângela, que estava aqui ontem, né? Não cumprimentei a Maju, que também está participando, a Júlia, né? A Lívia, né? Os que estão com câmera, e todos os outros que estão aqui também. Melissa, seja muito bem-vinda, viu? Saudade de você, muito bom vê-la aqui. Vitor, também vi que ele estava aqui ontem. Muitos colegas estão aqui e continuem falando, viu? Por favor, continuem falando. Eu preciso de vocês, eu preciso dialogar com vocês. Venham comigo e não saiam, por favor. Vamos lá. Júlia, leia para nós, por favor, a questão 4. Questão 4. A frase do texto que permite transposição para a voz passiva é... Letra Pronto, Fulvestre. O que ele perguntou? Transposição para a voz passiva. Então, vamos voltar? Vamos ver como é que vocês estão? Comigo. Quais são as 5 vozes verbais em língua portuguesa? Que podem ser 6. Quais são as 5 vozes verbais em língua portuguesa? Que podem se transformar em 6. Quais são as 5 vozes verbais em língua portuguesa? Habla, mi língua. Vamos, gente. Primeira, voz ativa. Sim ou não? Voz passiva, que subdivide em 2. Isso, passiva analítica e passiva sintética. Sim? Então, vamos contar. Ativa, passiva analítica, passiva sintética. Depois, a outra. Parabéns, Ângela. Reflexiva. Foram 4. Faltam 2. Fulvestre. Olha esse livro aqui, ó. Professora Miniaui. Cai, tome cuidado, pelo amor de Deus, isso vai cair. Aqui, ó, a Miniaui. Gramática normativa da língua portuguesa da professora Miniaui. Quais são as outras duas? Voz recíproca e voz neutra. Recíproca e neutra. Então, vamos de novo. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, voz recíproca, antipassiva e neutra. Se alguns não viram ainda isso, eu posso escrever, vocês me permitem? Eu vou pegar uma folha de papel aqui e vou escrever a vocês. Pode ou não pode? Vocês querem que eu escreva? Ô, gente, pelo amor de Deus, eu sou carente, já falei a vocês não conversam comigo. Pode, então. Então, tá bom. Então, voz ativa. Por exemplo, quando eu digo João, preste atenção nisso aqui, ó. João, cuidado, comeu o bolo. Por que essa voz é a voz ativa? Voz é a relação entre verbo e sujeito. Então, quando o verbo concorda com o sujeito e esse sujeito age, essa relação do sujeito é de agir, nós falamos que essa voz é a voz ativa. Se eu digo o bolo foi comido, atenção, por João, cuidado, gente, Fulvestre. Essa voz é chamada voz passiva. E por que essa voz é chamada voz passiva? Preste atenção. Essa voz é chamada voz passiva porque o sujeito, a relação entre verbo e sujeito, o sujeito sofre a ação. Qual que é o objetivo da voz passiva? Impessoalizar o agente da ação verbal. Vamos de novo. Impessoalizar o agente da ação verbal. Então, quando eu digo o bolo foi comido por João, eu não digo rapidamente quem comeu o bolo. Eu só digo que o bolo foi comido. Em alguns momentos, para vocês terem uma noção, isso cai muito na Fulvestre, o agente da passiva é até retirado, para vocês terem uma ideia. Gente, vocês não vão se lembrar aqui, houve um caso do índio Galdino Pataxó.
ele estava em Brasília, e os meninos, né, os meninos, hoje um deles é delegado de polícia. Delegado de polícia, olha que contradição. Ele tinha mais ou menos, Ângela, 17 anos, aí eles foram lá, viram um mendigo, entre aspas, e colocaram fogo no mendigo, mataram. Aí os policiais perguntaram, por que vocês fizeram isso? Eles falaram assim, nós achamos que fosse um mendigo. Se nós soubéssemos que fosse um índio, nós não teríamos colocado fogo. Aí o advogado que foi fazer a defesa deles, em vez de falar assim, os meninos mataram o índio, o tempo todo ele falava, o índio foi morto, 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 o índio foi morto. Ficou tanto na cabeça dos jurados que a impressão que ele fez foi de descriminalizar os meninos. Esse advogado se chama Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos foi ministro da Justiça, foi o ministro que criou o fortalecimento da Polícia Federal. O melhor advogado criminalista que eu já vi em ação na minha vida. Ele sabia voz verbal. Um dia eu encontrei com Márcio Tomás Bastos no aeroporto, em Brasília, e ele me indicou uma obra que eu comprei com tanto carinho, essa obra que chama-se, a obra que ele indicou, O Fim do Poder, de um diplomata chamado Moisés Naim. Então, olha só a habilidade, olha a importância de ter essa habilidade. Então, note, ó, atenção, da voz ativa para a voz passiva, o que ocorre é a impessoalização. Atenção, a FUVEST cobra isso, a impessoalização do sujeito. Agora, existe uma outra voz que é chamada voz passiva sintética. Por exemplo, comeu-se o bolo. Já viram isso aqui? Comeu-se o bolo. Por que ela é voz passiva sintética? Note que ela é menor. Viu, Júlia? Ela é bem menor que a outra. Essa voz chamada voz passiva sintética, ela obrigatoriamente, diferente da analítica, obrigatoriamente ela é impessoal. Ela é uma estratégia, anote que vai cair isso na FUVEST, ela é uma estratégia de impessoalização. E por que ela é uma estratégia de impessoalização? Porque essa voz passiva, chamada voz passiva sintética, ela esconde o agente da passiva. Vocês já viram, por exemplo, aí em São Paulo, meninos, aluga-se apartamento, vende-se casa. Cuidado, tem que haver concordância, hein? Não pode ser aluga-se apartamentos, não. Aluga-se é nós, mano. É nós, mano. Aluga-se coisíssima nenhuma. Como é que tem que ser? Alugam-se apartamentos. Quem é de São Paulo aqui vai me ajudar. Vai me ajudar. Toda vez que eu vou a São Paulo, na Paulista, principalmente nos Jardins ali, próximo à Paulista, vocês já perceberam que há uma senhora chamada Valentina Caran? Vocês já viram a imobiliária da Valentina Caran aí em São Paulo, meninos, ou não? Que fica assim, ó, Valentina Caran aluga. Pode olhar, lá na Paulista ali. Quer ver? Deixa eu me ver. Ao lado do. É Shopping São Paulo, Nina? Como é que é o nome daquele shopping que fica ali na Paulista, em frente àquele prédio famoso? É Cidade de São Paulo, né? Ali há um monte de Valentina Caran aluga. É Cidade de São Paulo. Obrigado, Ângela. Você pode olhar lá, vocês vão se lembrar de mim quando ocorrer isso. Valentina Caran aluga. O que ela faz? Ela pessoaliza. A FUVEST pergunta qual é a estratégia dessa imobiliária? Assim, a utilização da voz ativa indica a perspectiva da pessoalização, enquanto a utilização da voz passiva sintética indica a impessoalização. O particípio está sempre subordinado. Gente, atenção. O particípio está sempre subordinado. Sempre subordinado. Sempre, sempre subordinado. Ele gera a impessoalidade. O particípio é esse aqui, ó, foi comido. Tanto é que é uma questão que eu quero mostrar a vocês aqui, que olha só o que essa questão pergunta. Olha que questão bonita. Antes de nós resolvermos a nossa. Típica da FUVEST também, ó. Olha que questão inteligente, quer ver? Este musical da Broadway foi adaptado de um vídeo no YouTube, que foi baseado num Twitter inspirado em um comentário no Facebook sobre uma mensagem de texto. Olha que genial. Este musical da Broadway foi adaptado de um vídeo no YouTube, que foi baseado num Twitter inspirado em comentário. Vocês perceberam que nós temos voz passiva aqui? Percebem como esse detalhe é interessante? E essa voz passiva tem o quê? Foi adaptado, foi baseado, foi inspirado, e toda a lógica do particípio estabelece que conexão? Atenção, efeito de sentido, de subordinação.
O sujeito passa a ser subordinado. Por quê? Porque o sujeito não age, porque o sujeito sofre a ação. E olha a questão que vem sobre isso. Olha a genialidade dessa questão. Olha a genialidade desta questão. Gente, ninguém pode ser feliz sem saber isso aqui, ó. O uso repetitivo do particípio verbal no enunciado do texto 3 confere à ideia de invenção apresentada um caráter de quê? Letra B. Dependência revelada na subordinação de uma criação à outra. Eu acho que muita gente erra essa questão. Por que dependência? Vamos lá. Por que dependência? Quando eu falo assim, ó, João foi levado ao hospital por Pedro. Gente, João age? João age? Não, o que João faz? Sofre a ação. Gente, se eu falar assim, ó, o marido levou a mulher à festa, é a mesma coisa de falar assim, a mulher foi levada à festa pelo marido? Vamos, por favor, fale a mim. É a mesma coisa. Se eu falar assim, ó, o marido levou a mulher à festa. É a mesma coisa de falar assim, a mulher foi levada à festa pelo marido? Qual dos dois é pior, meninas, para vocês? O que vocês acham? O marido levou a mulher ou a mulher foi levada à festa pelo marido? Qual dos dois é pior? Os dois são péssimos, pelo que eu pude observar aí. Mas qual dos dois é pior, meninas? Vou perguntar para as meninas. Gente, eu sou carente, conversem comigo. Qual é pior? O marido levou a mulher à festa ou a mulher foi levada à festa pelo marido? Deixa eu ver o que está aqui no chat. Professor, eu acho que a Vitória colocou uma boa perspectiva. Ela disse que a segunda é pior porque indica subordinação da mulher. Perfeito. Ela tem toda a razão. Perfeito, Vitória. Essa questão é fácil ou difícil? O que vocês acham? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu acho que muita gente colocaria a letra D, por exemplo. Passividade. Mas não é passividade. É mais do que passividade. É dependência. Percebe? Professor, a diletíssima Melissa Coelho, ela perguntou por que não é AD? Exato. Porque quando se fala em passividade, Melissa, você está falando de uma questão simplesmente de voz passiva. Você está falando da subordinação do sujeito. Mas ele está perguntando, Melissa, é sobre o verbo. Ele está falando assim, ó, o uso desse verbo, esse uso repetitivo desse verbo. Quando eu uso, por exemplo, assim, a mulher foi levada pelo marido. Esse foi levada não é passividade, é mais do que isso, Melissa. A FUVEST que vai colocar uma questão dificílima dessa aqui para dizer o seguinte, olha, é mais do que isso. O efeito é para falar assim, ó, essa mulher é dependente do marido. Não é só ela sofre a ação, não. Ela é dependente. Você foi levado ao cargo por mim. Você foi elegido ao trabalho por mim. Olha que triste. Não é lindo, gente? Gente, eu fiz com tanto carinho, isso aqui não é lindo, não. Fico frustrado quando vocês não acham lindo. Eu acho super difícil, bonito. Aí o pessoal fala assim, não, velho, só cai interpretação, velho. Nossa, eu fico muito bravo com essas coisas. Eu fico muito bravo com esse, velho, só cai interpretação. Porque isso não é interpretação, você tem que ter um conhecimento técnico muito grande para entender isso. Portanto, vamos lá? Se eu uso a voz passiva estabelece que conexão? A conexão que envolve a dependência, nesse contexto específico. Eu acho essa questão pesada. Tudo bem ou não? Agora, vamos fazer uma mais simples? Gente, nós vamos falar sobre as outras vozes verbais numa aula, que não dá para falar sobre isso, a gente tem que resolver questão, senão não termina as questões. Mas, ainda a voz reflexiva, ainda a voz neutra, ainda a voz antipassiva. E se vocês tiverem dúvida, o que eu acho que vocês têm que fazer? Continue conosco, sabe? Nós estamos com a nossa equipe aqui, vocês podem tirar dúvida conosco, não é, gente? Nós estamos aqui à disposição de vocês. Isso aqui não é uma aula que acaba quando acaba. O Instituto está aqui para tirar dúvida de vocês, nós temos até domingo para isso. E nós estamos na segunda fase, vamos ficar com vocês também até a segunda fase. Não passou esse ano? Vamos ficar com vocês no ano que vem também, ora bolas. Até passar, pipocas, é ou não é? Então vamos lá.
A frase do texto que permite transposição para a voz passiva é, meninos, anotem, por favor, outra questão gramatical importantíssima, importantíssima, 1.000.000 de vezes importantíssima. Só se pode passar da voz ativa para a voz passiva quando o verbo for transitivo direto. Anote, por favor. Só se pode passar da voz ativa para a voz passiva quando o verbo for transitivo direto. Então, o que que um aluno, repito, o que que um aluno menos técnico que vocês faria? Pegaria item por item e começaria a passar para voz passivas. Não façam isso. Olha lá, ó. Gravou uma mensagem, gravaram alguma coisa, verbo transitivo direto, letra A, resposta. Você pode passar para voz passiva. Eu faria essa questão em 3 segundos. Entendeu? Verbo morrer. Verbo morrer é verbo intransitivo. Verbo intransitivo não pode passar para voz passiva. Chegou uma notícia. Chegou é verbo intransitivo. Não pode passar para voz passiva. O poeta estava a bordo. Estava é verbo transitivo circunstancial. Não pode passar para voz passiva. Caminha. Caminha é verbo intransitivo. Não pode passar para voz passiva. Vamos lá? Pode cair voz verbal em 2 aspectos, gente. Quais são os 2 aspectos? Primeiro, qual o efeito de sentido do tempo da voz verbal? Ok? Deixa-me dar um exemplo aqui a vocês, só para ratificar. Imagine que você trabalhe com um chefe que fala o tempo inteiro assim, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Qual que é o efeito de sentido dessa voz ativa? Arrogância, narcisismo. E se esse chefe fala assim, ó, isso foi feito por vocês. Olha, esse foi feito, não está ligado à dependência mais. Nesse contexto, o foi feito está ligado à ideia de aproximação. Ó, mudei o contexto, mudei o efeito de sentido. Esta questão dessa prova é gramática pura. Não é textualidade, não é efeito de sentido. Aqui é gramática pura. Quando ele perguntar a você na FUVEST assim, ó, quando se pode passar da voz ativa para a voz passiva? Você não tenta passar. É só você olhar a regência. O verbo é transitivo direto? Você passa para a voz passiva. Se não for, não. Isso é um axioma. Estamos bem ou não, gente? Meninos, tudo bem? Certeza? Vocês estão me olhando com uma cara. Tá tudo bem mesmo ou não? Diletíssimo. Sim. O João disse que não entendeu a parte do verbo transitivo direto. Ah, do verbo transitivo direto. João, vamos lá, João. Vem comigo aqui. Não entendeu? Pode falar. João, imagine a seguinte cena. Se eu falar assim, ó, eu gosto de você. João, imagine que você tentasse passar isso para a voz passiva. Tente. Você não vai conseguir, João. Sabe por que não? Porque gostar, João, é verbo transitivo indireto. Gostar de alguma coisa. Lembra-se, João? O verbo transitivo direto se liga ao objeto indireto por meio de preposição. Então, eu não consigo. Se eu falar assim, ela é linda, não há como passar para a voz passiva, porque o verbo ser é verbo de ligação. Agora, se eu falar assim, ó, eu estudei língua portuguesa. João, se eu falo eu estudei língua portuguesa, esse estudei se liga ao complemento sem preposição. Consequentemente, isso é verbo transitivo direto. Você já pode passar para a voz passiva. A pessoa, então, passa para a voz passiva e a mim. Língua portuguesa foi estudada por mim. Compreendeu, João? Então, tem que saber regência, João. Que é gramática pura, João. Gramática. Tá bom? Vai cair isso na FUVEST, hein? Tome cuidado, cai muito isso na FUVEST. Ó, interessante, ó, um índice de erro altíssimo. 42% só de pessoas acertaram. Eu acho isso muito pouco, gente. Vamos lá. Próximo. Olha a FUVEST, João, cobrando regência. Joaquim Serra, Juvenal Galeano e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho quentes e sinceras. Atenção. O verbo transitivo, o mesmo tipo de complemento, foi empregado em... Vamos lá, João. Qual é a regência desse verbo?
sujeito, Joaquim Serra, Juvenal Galeano, Bernardo Guimarães, sujeito. Debulharam é verbo. Esse verbo é transitivo direto. Olha lá, ó. Debulharam lágrimas. Não existe um complemento ligado por preposição. Se não há um complemento ligado por preposição, esse verbo é chamado verbo transitivo direto, tecnicamente falando. O que é que ele quer de você? Que você tenha outros que também sejam transitivo direto. Letra A, é mentira. Por falar em é mentira, essa não é a resposta, porque esse verbo é um verbo de ligação. A notícia chegou ao Instituto Histórico. Esse chegou é um verbo intransitivo. Esse ao Instituto Histórico é um adjunto adverbial de lugar. Que estava vivo. Estava vivo. Estava é um verbo de ligação. E morreu num naufrágio. E morreu num naufrágio. No naufrágio é um adjunto adverbial de lugar. Ou melhor, no modo, né? Verbo intransitivo. Entre exclamações, citou Horácio. E aí, hein? Qual a resposta? Olha a FUVEST. Letra E. Por quê, gente? Horácio, sujeito, citou alguma coisa que ele colocou aqui em reticências. A FUVEST foi muito profunda aqui. Ó. Sabe por quê? Porque ela tirou o objeto direto e colocou no lugar do objeto direto as reticências. Nossa! Pesado, hein? Vamos de novo? Horácio, sujeito, citou. Ele citou alguma coisa. Só que esse alguma coisa que ele citou foi colocado em quê? Reticências. Gente, eu achei essa questão muito capciosa. Vocês não acharam? O que você achou, Vitória? Gostaram da questão? Eu gostei, professor. Gente, eu acho essa questão linda demais. E olha o índice de erro, Vitória. Só 36% dos alunos acertaram essa questão. Os índices de erro estão altíssimos aqui. Vamos de novo? Vamos de novo. Ó. Joaquim Serra, Juvenal Galeano, Bernardo Guimarães, sujeito. Debulharam, verbo transitivo direto. Lágrimas, objeto direto. Ele quer um outro verbo transitivo direto com objeto direto. É verbo predicativo ou de ligação? Não pode. Chegou, verbo transitivo, verbo intransitivo, porque ao Instituto Histórico é um adjunto adverbial de lugar. Estava vivo, estava é verbo de ligação, vivo é predicativo do sujeito. Morreu no naufrágio, morreu é verbo intransitivo. No naufrágio é um adjunto adverbial de modo, foi o modo como ele morreu. Morreu no naufrágio. Citou Horácio, olha lá, Horácio citou reticências. Percebe? Você poderia imaginar que é um sujeito elíptico aqui, ó, e foi ele que citou Horácio. Mas se você fosse ao texto, não. Tá bom? Gostaram da... Gente, só uma pergunta. Vocês gostaram da questão ou não? Gostou, Ângela? Oh, gostei, Duda. Parabéns. Que questão linda. Duda, eu gosto quando alguém fala isso. Nossa, Duda, eu já fiquei feliz aqui quando você fala isso. Que questão linda. Quando alguém fala que questão linda, eu fico arrepiado, assim, porque, nossa, sério, o pessoal às vezes não... Nossa, é linda essa questão. Linda. Ninguém pode ser feliz. Às vezes as pessoas falam assim... Já aconteceu de aluno falar assim, nossa, pessoa, eu tô triste e tal. Aí você fala, não, vai ao psicólogo. Aí vai ao psicólogo. E aí fala, eu tô triste e tal. Aí o psicólogo pergunta, você estudou regência? Aí a pessoa, não, mas então é isso. Então, para esse tratamento, vai estudar regência, depois. Aí, geralmente, as pessoas não vêm em volta ao psicólogo, porque né, estuda regência, já fica feliz. Sim ou não, meus caros? De coração? Questão que faz a USP ser a USP. Isso, Vitor? É aquela história. Essa aqui é a USP sendo a USP. Eu amo isso aqui. A USP não é para amadores, senhores, é para os senhores.
Já posso marcar minha psicóloga. Não é assim não, Ângela. Vamos lá. Próxima questão, questão de número 6. Ah, esse é lindo demais. Atenção. À falta de lazareto, o navio estava obrigado à casseteação da quarentena. Nossa, essa aqui é a potência, elevada à 10ª potência. Essa é poderosa demais. Olha o que ele estava falando. Eu mostrei os livros a vocês ontem, não mostrei? Olha o que ele vai perguntar. Mantendo-se o sentido e a coesão, meninos, mantendo-se o sentido e a coesão, pode-se afirmar que a falta de lazareto pode ser substituído por, de sorte que, embora, uma vez que, à medida que ou conquanto. Vamos lá, eu preciso de vocês aqui agora. Venham comigo, só para que nós possamos ratificar. Venham comigo, atenção. Quantas são as conjunções da língua portuguesa? Crique. Não, não foi não. Ah, eu não acho não, viu, João? Quantas são as conjunções da língua portuguesa? Quantas são, senhores? Disse a Nayara, 24. Vamos ver, Nayara? Vamos juntos aqui, Nayara? Vamos lá. Aditivas, e, nem, etc. 2. Adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Vocês estão anotando? Alternativa ou explicativa, porque, pois. Conclusiva, portanto, por conseguinte. Meninos, qual é o nome dessas orações? Orações coordenadas. Lembram-se? Oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada sindética explicativa, oração coordenada sindética conclusiva. Deus santo mio. Agora vamos lá, mais. Eu quero as orações subordinadas adverbiais. São 9. Quais são as subordinadas adverbiais? 1. Causais, conjunções. Porquanto, visto que, dado que, uma vez que. Vamos, força. Se você não estudou isso e como você deveria, hoje você vai se debulhar nisso. Debulhar não, debruçar. Debulhar. Deus santo, você vai tirar a sua pele se você fizer isso. Não faça isso. Já provoquei vocês na FUVEST, não pode errar a palavra. 2. As concessivas. Quais são as concessivas? Mas vamos ver, João, vamos ver como é que isso pode melhorar, João. Quais são as concessivas? Embora, ainda que mais, Ângela? Conquanto, posto que, Machado de Assis usa posto que, ouça o que eu estou dizendo, Machado de Assis usa posto que como conjunção concessiva. Pode cair esse negócio na FUVEST. Ele é um dos poucos. Quer ver? Vou falar perto dele, tá bom? Com licença. Vou fazer uma homenagem a ele. Ao Machado. Há algum tempo hesitei se iniciaria estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo princípio, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem acampa foi outro berço. Nossa Senhora. Isso é Joaquim Maria Machado de Assis, numa obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Posto que o uso vulgar seja começar pelo princípio, o que é posto que? Embora. Mesmo que. Tá bom? Então vamos lá. Causais. Que mais? Concessivas. Agora vamos lá. Condicionais. Anotem, por favor. Condicionais. Quais são as condicionais? Se, contanto que, salvo se. Causais, concessivas, condicionais. Que mais? Comparativas. Como? Ronca como um urso. Nossa, que exemplo, hein? Ronca como um urso. Certo? Conformativas. Conforme,
consoante, não é? Segundo, consecutivas, que indica consequência, dado que, de sorte que, de maneira que, de forma que. Temporais, quando. Proporcionais, à medida que, à proporção que. Finais, para que, com o fito de que, com a finalidade de que. Então já foram 5 mais 9. 5 mais 9 dão o quê? 14. Mas falta uma, que é a conjunção integrante. A conjunção integrante é aquela que liga as orações subordinadas substantivas. Espero que você venha. Aquele que lá se chama conjunção integrante. Portanto, em português, existem 15 conjunções. Amini, aui. E claro, não adianta você ir ao psicólogo. Falar, estou triste. Se você não souber quantas são as conjunções. Porque qual a primeira coisa que o psicólogo vai fazer? Vai perguntar, você sabe quantas conjunções há em português? Você fala, não sei. Então, não vamos começar o tratamento, porque como é que pode você querer? Não pode. Então, nesse aspecto, olha o que ele diz. Ele não colocou a conjunção. Ele não colocou a conjunção e falou assim a você, ora, eu não coloquei a conjunção. Eu quero que você deduza pelo texto qual é a conjunção que eu colocaria aqui. À falta do lazareto, o navio estava obrigado à casseteação. Gente, qual é dessas conjunções que eu coloquei? Dessas 15 que eu coloquei? Adição, adversidade, alternativa, qual é, gente? Causa, consequência, comparação. O que é isso? A falta do lazareto? Isso, Lívia. Isso dá ideia de quê? De causa. Lívia, seria assim, ó. Uma vez que faltava o lazareto, dado que faltava o lazareto, tendo-se em vista que faltava o lazareto, aí ocorreu o que aconteceu. Causa, isso. Agora, já imaginou se fosse uma questão de segunda fase? Ele perguntasse assim, ó, qual é o operador argumentativo que se colocaria aqui para que a frase tivesse coesão e mantivesse sentido? Letra A. Letra B, justifique sua resposta. A FUVEST adora fazer isso. E nós estamos preparando vocês para a segunda fase. Aí é que é o problema, porque muita gente acerta. Na múltipla escolha, e aí, João, você falou da questão da lógica, né? Só que quando vai para a segunda fase, João, o que eles perguntam lá, João? Lembra-se? Justifique sua resposta. Aí é a hora de a onça beber água. Só que para você, a partir de hoje, João... Veja, João, a partir de hoje você vai chegar e vai fazer o seguinte. FUVEST, não seja ingênua, FUVEST. Quer que eu justifique? Aí você até pergunta assim, FUVEST, você quer que justifique mesmo? Aí ele responde, quero sim, tá. Eu vou justificar. Diletíssima FUVEST, pode-se afirmar que se trata aí de manter a coesão ao se colocar a conjunção, a locução conjuntiva causal, que tem uma relação de consequência com a segunda oração, ponto. Então, assim, vocês vão fazer a primeira fase, mas vocês têm que já estar pensando na segunda fase, têm que estar pensando na redação. Tá bom, gente? De coração? Professor, e ele ainda poderia colocar na medida que, só para complicar, né? Ainda bem que ele não fez isso. Isso, Vitória chamou a atenção para um negócio muito interessante, porque se ele colocasse na medida em que é causa, já à medida que é proporção. Parabéns, Vitória. A FUVEST vai cobrar isso. Estou dizendo a vocês que ela vai cobrar. A FUVEST nossa, é uma instituição altamente ligada à questão da gramática normativa da língua portuguesa. Por isso vocês são felizes. Alguns nem abrem a câmera de tão felizes para não ficar assim, né? Tudo bem ou não? Vamos lá, próxima questão. Questão 7. Suspensa a sessão, começaram as homenagens. Suspensa a sessão, começaram as homenagens. O segmento grifado
exerce na frase acima, atenção, gente, a mesma função sintática que o segmento também grifado em. Nossa, isso é uma coisa que eu acho muito irritante, mas muito irritante. Eu fico muito contrariado, sabe, Lívia, quando alguém chega e fala assim, o que é um sujeito? É aquele que faz a ação. Maria fez a tarefa. Quem fez a tarefa? Maria. Então, Maria é o sujeito que fez, não é? Então, quem faz a ação é o sujeito. Ah, é? Ah, é? Então tá. João foi morto por Pedro. Quem que é o sujeito? João foi morto. Quem é o sujeito? João. Por acaso João fez alguma ação? Coitado do João. Ainda foi morto e ainda é colocado como fez a ação. Não. Sujeito não é aquele que faz a ação. Sujeito é aquele com quem o verbo concorda. Vamos de novo. O que é sujeito? É aquele com quem o verbo concorda. O que é sujeito? É aquele com quem o verbo concorda. É por isso que ninguém pode falar é nós, mano, é nós, coisíssima nenhuma, porque o verbo não está concordando com o sujeito. Somos nós e não é nós. Os meninos chegou, os meninos não chegou, coisíssima nenhuma. Os meninos chegaram, porque o verbo chegar, que está, concorda com o sujeito. Portanto, vamos lá, vamos de novo. Sujeito é aquele com quem o verbo concorda, certo? De coração? Professor, tenho 16 anos, estou no primeiro ano do ensino médio, estou indo para o segundo ano, estou estudando de agora e acredito que daqui a alguns 2 anos vou chegar falando, você quer que eu justifique mesmo? Aí, João, senti firmeza, João. Gostei, João. Gosto disso. Parabéns, eu fico muito feliz em saber desse tipo de raciocínio. Tem que ser assim mesmo, tem que ser competitivo, né? Tem que estudar, tem que gostar de estudar, e tem que começar agora. Aqui no Instituto, geralmente os alunos entram no... A Júlia, Nina, a Júlia foi uma aluna nossa que passou em 5º lugar para Direito na USP. A Júlia estudou desde a 8ª série, não foi? Conosco? Ou foi 9º ano? Ah, da 8ª série, 9º ano. Ou foi 1º ano? Você se lembra se foi 1º ano ou 9º ano? A Júlia começou conosco acho que foi no 1º ano, mas o João começou conosco no 9º. Os dois passaram. O João passou, mas ele optou por ficar aqui em Goiânia, na época, porque os pais dele não tinham condição de mandá-lo para a USP também. Eu fiquei emocionado porque a Júlia mandou uma foto. No primeiro dia de aula dela, sabe qual foi a primeira aula dela? Com o ministro Ricardo Lewandowski. Ele é professor de direito, de introdução ao estudo de direito na USP. Então, assim, passar na USP é uma coisa muito interessante, porque você está lá, né? Como dizem alguns adolescentes, está lá de boas. Aí chega o ministro do Supremo Tribunal Federal, fala assim, já, tudo bem, muito bom dia, vamos falar sobre o que é direito. E aí depois as pessoas falam que faculdade é a mesma coisa, que depende do aluno. É evidente que depende do aluno, mas o seu nível de percepção, de contato, é evidente que é diferente. Não, gente, por favor. USP, 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 1 milhão de vezes USP. 5.450.000 vezes USP. Vamos lá, então. Eu me empolgo com a USP, né? Vocês me desculpem a minha empolgação, porque eu me empolgo mesmo. É muito lindo isso. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Objeto direto. Só para nós relembrarmos aqui. Como é que o pessoal faz? Só para relembrar? A tendência é assim. Como é que eu acho um objeto direto? Eu pergunto o que ou quem. Então, por exemplo, eu comi bolo. Quem come, come alguma coisa. Quem come, come alguma coisa, aí vai ser objeto direto. Isso é um problema, quer ver? A USP sabe disso. A USP é tão forte que ela sabe disso. Quem faz assim, chega aqui e fala assim, começaram as homenagens. Aí qual que é a pergunta, Vitória? Começaram o quê? Começaram o quê? Aí o pessoal fala, as homenagens. Aí vai achar que a homenagem vai ser o objeto direto. Mas, Maju, não é assim que nós fazemos. Maju, qual que é a lógica? É assim, ó. O que é um sujeito? Respirem fundo, gente. Sujeito, João, é aquele com quem o verbo concorda, João. Quem é o sujeito ali, João? Quem é, Ângela? Começaram as homenagens. O sujeito é aquele com quem o verbo concorda. Não interessa a posição. As homenagens. As homenagens, não é, Vitória? Portanto, as homenagens começaram. É porque quando o sujeito está depois, há uma tendência de muita gente achar que é objeto direto, Ângela. Ângela, isso vai cair. Tudo bem? Como é que começa o hino nacional? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas.
de um povo heróico, brado retumbante. Quem é o sujeito? E aí, gente, o sujeito do hino nacional, pelo amor de Deus. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Quem é o sujeito? Margens plácidas. As margens plácidas. Por quê? Por quê? Porque concorda com o verbo. Perfeito. E a FUVEST vai cobrar isso de vocês. A FUVEST vai querer saber o seguinte, olha, mesmo que venha depois, mesmo que venha longe, o sujeito é aquele com quem o verbo concorda. Tudo bem? Então, vamos lá. O segmento grifado exerce na frase a mesma função sintática que o segmento grifado em. As comunicações se arrastaram passo a passo de cágado. B. O Brig chegou a Marcelle. C. Ao ler o seu necrólogo no jornal. D. Terá sido devorado pelos tubarões. E E. 2 meses depois chegou desmentindo. Quem é o sujeito? Qual a alternativa? Gabarito? Oi, professor, desculpa, você pode repetir, por favor? Posso. Qual o gabarito? Quem é o sujeito? Ah, letra B. B de bola. Vamos ver como é que foi o índice? Nossa, gente, olha só. 45% só acertado. Isso me preocupa. Agora, esses índices são índices reais. Né? São índices reais. Tudo bem? Gente, aí nós vamos fazer com vocês crônica, que é isso aqui, ó. Crônica. Nós vamos estudar crônica, interpretação de crônica, fazer as questões 9 e 10 com vocês, especificamente sobre crônica, e vamos mandar uma outra prova para amanhã, tá bom? Então, atenção, ó. Nós vamos fazer as questões 9 e 10 da crônica com vocês e vamos mandar uma outra prova a vocês para que vocês possam amanhã. Então, amanhã eu queria que, quando o Lucas colocar no grupo as provas, eu gostaria muito que vocês pudessem fazer as questões. Hoje eu quis me dedicar com vocês a estudar gramática. Gramática. O que ficou dessa aula? Nós não terminamos a aula, porque agora vem a surpresa. Nós vamos ter uma aula de redação para a FUVEST, segunda fase. Eu vou mostrar uma redação minha com um tema que nós achamos que vai cair. Essa é a base. Então, o que ficou dessa aula? Conversem comigo aqui. O que vocês acham que ficou dessa aula de gramática? Ângela, Júlia, se quiserem abrir o microfone. O sujeito concorda com o verbo. Ficou a lição. Olhar para o verbo antes de tudo. Nossa, o João, você está no segundo... A Duda, colocou que Duda, parabéns, é isso mesmo. Ó. Olhar para o verbo antes de tudo. Você começa sempre pelo verbo. A pessoa começa no sujeito, está errado. Quando pode transformar para voz passiva? Obrigado, Bárbara. Isso é muito interessante. Ou seja, quando o verbo for transitivo direto, se não for transitivo direto, você não pode passar para voz passiva. Nós vamos sempre colocando a vocês aqui uma série de informações que, às vezes, mesmo seu professor, que é um ótimo professor lá no colégio, né, você deve ter excelentes professores em São Paulo, eles devem ter falado a vocês, mas é que é tanta coisa que não fica. Então, qual que é a lógica? A gente especializar para que vocês possam ser aprovados aí na FUVEST. Regência também é um conteúdo conteúdo simples, mas muito necessário. Não tenha dúvida, regência é um conteúdo extremamente necessário. É um conteúdo altamente necessário, extremamente necessário. Mas, assim, dos mais importantes, dos mais relevantes que há. Certinho? Tranquilos?